pessoal, beleza? Aqui é Denis Martins. E aqui é Raquel Melo. Estamos em mais um episódio de Vinum Paper. Hoje, para falar sobre início de semestre. Preparação que precisa acontecer quando a gente vai começar agora uma nova fase, né? No ciclo acadêmico, na nossa rotina acadêmica. Tanto da perspectiva dos professores, quanto da perspectiva dos alunos. Exatamente. Então a gente vai começar falando da perspectiva dos professores. Professores, eles precisam se preparar muito antes do primeiro dia de aula. Você que está ouvindo a gente, é aluno, está lá no primeiro dia, vendo o professor pela primeira vez, com aquela matéria nova, pode ter certeza que ele já se preparou bastante para chegar naquele momento. Esse preparo inclui várias fases. Por exemplo, definir como vai ser o plano de ensino ou o plano de aula. É uma parte muito importante, porque a gente precisa idealizar como professor, né? Precisa idealizar quais serão os tópicos que aquela disciplina vai ter, né? A gente tem a ementa para poder se guiar, mas existe uma seleção, a curadoria que o professor deve fazer para, por exemplo, colocar em ordem pedagógica, deixar uma ordem um pouco mais didática, para que facilite o aprendizado do estudante. Todo esse trabalho é feito antes da aula começar, né? Exatamente, porque o importante é que no primeiro dia de aula o professor estabeleça um acordo com os alunos, né? A gente pode chamar de acordo, chamar de contrato, algo que deixe claro como é que vai ser aquele semestre. O que o aluno pode esperar do professor, o que o professor espera do aluno. É importante explicar as datas importantes daquele semestre, quais são as avaliações, o tipo de avaliações que o professor vai dar para aquela disciplina, quando vão ser as provas. Saber a data de prova, eu acho importante falar isso logo no começo, porque se bater a prova de uma disciplina com a outra, os alunos conseguem negociar com os professores logo no começo. Na perspectiva de professora, eu sinto que eu sou muito mais flexível no início do semestre, se precisar mudar uma data, se precisar fazer alguma alteração, do que no decorrer do semestre, quando já está acontecendo. Se eu recebo um pedido de mudar a data da prova com uma semana antes, não é o ideal, porque eu já tenho todo o esquema e a preparação e a organização das aulas. Essas informações, né, elas são super importantes serem passadas no começo do semestre, principalmente no primeiro dia de aula. E eu queria entender, assim, um pouco mais sobre como é que tem que ser o primeiro dia mesmo. Vamos tentar destilar, sintetizar o que é que um primeiro dia de aula maravilhoso seria. O planejamento perfeito para o primeiro dia de aula para um professor iniciante. Como é que seria? Qual é a informação fundamental que ele precisa passar logo de início? Na minha opinião, o primeiro dia de aula perfeito são quando todos os alunos estão olhando para mim, não para o celular. Já é uma perfeição isso. Bom, mas da parte mais pedagógica, é importante deixar claro para os alunos esses pontos que a gente falou, como quais vão ser os tópicos abordados nessa disciplina, como vão ser as avaliações, quais são as datas das provas. Aluno se preocupa com as datas de prova, o que faz sentido, ele precisa se organizar para estudar melhor. Então é importante que o professor deixe isso claro, explique o cálculo das notas, quantas avaliações vão ser, qual é o peso de cada avaliação. Você também acha que é importante isso no primeiro dia de aula? Eu concordo. Uma coisa que eu adicionaria também é, principalmente se você é professor iniciante, é deixar claro, fazer uma apresentação clara sobre a sua história para o aluno, né? Para que a turma possa entender de onde você veio, qual é o teu background, qual é a tua carreira mesmo, assim, qual o momento da carreira onde você está, para trazer essa conexão, né? Para o aluno poder entender quem é que está falando com ele ali, e você valorizar a sua trajetória também, porque se tornar um professor universitário te exigiu uma série de conhecimentos, uma série de experiências que muitas vezes a gente, como profissional, subvaloriza. Então acho que é interessante e fundamental, eu diria, você preparar um material de apresentação para você, de fato, se expor para o aluno, né? Se expor para aquela turma, mostrar de onde você veio, qual é a tua formação, qual é a tua experiência profissional, quais são os teus interesses de pesquisa, porque naquela turma ali podem surgir alunos de iniciação científica, depois orientando de TCC, enfim. Eu acho super importante essa projeção que você pode fazer, que você deveria fazer como professor, até para gerar uma conexão com os alunos, e isso especialmente se você é um professor novato na instituição. Isso mesmo, que se você que está ouvindo a gente está no doutorado, no pós-doc, você
provavelmente vai ter que dar algumas disciplinas. Então, talvez seja o professor responsável pela disciplina que elabore o plano de aula, mas pode acontecer de você ser o responsável por passar essas informações para a turma. Então, quanto mais claro, melhor. Uma dica, deixa tudo registrado. Crie um documento, um PDF, um Word, a forma que você achar melhor, uma apresentação em PowerPoint, que deixe registradas essas informações para que o aluno possa consultar em outro momento, se ele precisar. É importante que seja claro para o aluno o que o professor espera dele. Outra coisa que pode ser falada também nesse primeiro dia é qual o seu método de aula, como é que você dá aula, na sua disciplina tem que fazer exercícios, é uma disciplina de exatas que tem lista de exercícios para fazer, ou é uma disciplina mais que precisa ler texto, encontrar referências atuais para serem discutidas. É importante fazer essa adaptação à disciplina que vai ser dada. A gente tem uma experiência um pouco diferente com relação a isso, ou um pouco especial, né, com relação a isso, porque na Alemanha a gente tinha tipos diferentes de disciplina. Então você tinha a disciplina convencional, onde você tem um conteúdo programático que precisa ser passado, e aí a gente podia escolher os métodos ou as dinâmicas mais interessantes. Por exemplo, eu era responsável por uma disciplina que a gente chamava de Computer Structures e Operating Systems, então é estruturas de computadores e sistemas operacionais, onde era dividido na metade. Eu ficava com a parte de Computer Structures e o meu colega de trabalho ficava com a segunda parte, que era sistemas operacionais. A diferença dessa disciplina, além de ela ter duas pessoas responsáveis, é que ela acontecia de forma invertida. Então a gente usava aquele formato de sala de aula invertida. Gravava-se vídeos sobre o assunto, preferencialmente com antecedência. O aluno tinha acesso a esses vídeos antes das aulas. As aulas eram as aulas presenciais, elas eram a oportunidade da gente tirar dúvidas por diferentes problemas, fazer exercício em conjunto, mas o conteúdo mesmo da disciplina era todo feito em forma de vídeo, porque o aluno tinha mais tempo de, por exemplo, poder se preparar no seu ritmo, e os encontros presenciais eram feitos como um checkpoint naquela semana ou naquele mês. Na verdade, toda semana a gente fazia isso, mas naquele mês específico que tinha o tópico A ou o tópico B. Esses checkpoints eram importantes para marcar, por exemplo, a mudança de conteúdo ou um exercício preparatório para a prova. Então, essa metodologia pode ser utilizada, mas outras metodologias podem ser feitas também. Outro tipo de disciplina que a gente entrou em contato lá, a gente ficou responsável por, era os seminários, onde a dinâmica é um pouco diferente, não é verdade? Isso mesmo, o seminário era bem diferente, porque é como se era uma turma menor, com menos alunos, geralmente entre 10 e 15 alunos, e aí a gente tinha um tópico específico. Por exemplo, eu tive um seminário que era sobre análise de dados, né, Data Analytics, para sistema de medição de desempenho. E aí os alunos, eles eram responsáveis por diferentes partes deste tópico. E no final eles tinham que escrever um artigo e fazer uma apresentação. Isso é bem diferente, porque precisa explicar para o aluno como é que funciona. Não era uma aula expositiva. A gente explicava o tópico, mostrava o que tinha de mais importante dele e depois dava as diretrizes para os alunos poderem pesquisar por eles mesmos. A gente mostrava as referências mais importantes e depois, no final do semestre, ele trazia pra gente o artigo, muitas vezes com resultados super interessantes. Outro tipo de disciplina que a gente ministrou também era chamado de Specialization Module, módulo de especialização. Embora se fale especialização, ele acontecia para os alunos de graduação mesmo. Como é que funciona? Ele é uma mescla entre um projeto e um seminário, um projeto e uma disciplina, na verdade. Onde você tem a primeira parte do semestre são aulas expositivas mesmo, que o professor, o responsável por aquela disciplina, ministra, e na metade do semestre muda-se completamente o approach, né? Muda-se completamente a dinâmica para ser um projeto, usar aquele conhecimento teórico que foi passado na primeira parte do semestre e tornar isso um produto ou uma solução tecnológica, no nosso caso, né? O aluno tinha que propor algum projeto, né? Ou solucionar algum problema com os conhecimentos que foram passados no começo do semestre. Então essa dinâmica também é interessante, que a gente pode, em geral, como professor iniciante, a gente às vezes está meio
muito rígido, né, com relação à metodologia, né, à dinâmica da classe, mas ela pode ser trocada também, sem perda de qualidade no conteúdo. O importante é que essa dinâmica ela seja bem esclarecida pro aluno, pra turma, porque quanto menos incerteza você promover, melhor. Mais seguro você vai estar na hora de passar o conhecimento e maior conexão com a turma você vai ter também. Quanto mais dúvidas a turma tiver com relação à tua dinâmica de sala de aula, com a tua avaliação, com o teu esquema de avaliação, mais complicado será estabelecer uma conexão boa com os estudantes. Exatamente. Outra coisa que é importante também é ter uma bibliografia para apresentar para os alunos. Isso também depende muito de qual é a disciplina. Então, tem algumas disciplinas que tem aqueles autores de muitos anos atrás, aqueles livros que são livros mais antigos, mas são os autores de referência na área. É importante ter esses livros, mas ter uma referência atualizada também é legal. Hoje em dia, que a gente tem novos tópicos surgindo sempre, dá para fazer uma conexão, encontrar uma ligação das referências antigas com as referências mais atuais. Por isso que é importante, a cada semestre, se o professor pegar a mesma disciplina, ele fazer uma atualização, ver o que tem de mais contemporâneo, de mais moderno na área e, claro, continuar com os autores referências. Isso é muito importante. Uma outra dica que eu daria é com relação à preparação de material também, né? Então, como é que você vai, o material que você vai preparar, tentar deixar de um jeito mais padronizado possível para não ficar mudando, por exemplo, a lista de exercício, ficar mudando o template conforme o semestre vai passando. Ou os slides ficam mudando muito de formato conforme o semestre vai passando. Então, o ideal é que a gente tenha um formato, e mesmo que ele não seja ótimo, a gente, só para ter consistência mesmo, porque isso facilita para o aluno. E talvez uma última dica é, agora que a gente está falando, né, de um momento onde todo mundo tem acesso, a maioria dos nossos estudantes tem acesso à inteligência artificial generativa, né, a esses copilotos de IA, o ideal é que a gente pudesse, se a instituição de ensino já tiver uma política de uso, tá com isso bem claro, para poder passar para os estudantes quais são as regras de uso de IA durante o estudo, né, ou então nas avaliações, nas listas de exercício, nos projetos, nas provas, enfim, nessas atividades que o aluno vai precisar fazer. Então é importante que o professor esteja ciente se há algo nesse sentido da instituição, mas se não houver, que o professor crie o seu próprio plano, né, suas próprias regras, e deixe claro essas regras tanto para a coordenação do curso, estabelecer elas fundamentalmente junto com a coordenação, mas em caso que a coordenação deixe você livre, né, como professor, o ideal é que você pudesse estabelecer e no primeiro dia de aula, ou pelo menos na primeira semana de aula, deixar isso claro, o que é o aceitável de uso desses copilotos, porque os alunos vão usar, a gente queira ou não, mas o ideal é que a gente proponha um uso consciente, claro, transparente, né, para ficar bem estabelecidas essas regras desde o início. Isso mesmo. E a gente está falando então de como pode se preparar para o primeiro dia de aula, as metodologias, o que pode acontecer durante a aula, mas tem uma coisa muito importante que é o depois da aula. E eu queria compartilhar uma experiência pessoal. Eu comecei a anotar todo final de aula, depois que eu chego em casa, como foi a aula, qual foi a dinâmica da aula, o que deu certo, o que não deu certo, quanto tempo eu demorei para cada atividade. Às vezes a gente planeja um tempo e ele não é suficiente, ou ele foi maior do que o necessário. E minha dica para vocês é anotem logo depois da aula, no máximo no dia seguinte, porque a gente esquece. A gente esquece como é que foi aquela aula específica no decorrer do semestre, com várias disciplinas, vários alunos. Então eu criei uma tabela muito legal em que eu tenho a data a disciplina, né? É um arquivo por disciplina. E aí eu tenho a data da aula, qual foi o tema daquela aula, o que aconteceu, que atividade que eu dei, o que os alunos gostaram, o que os alunos não gostaram. Eu sempre peço feedback dos alunos e isso é muito legal para ajudar a gente para as próximas aulas. Tanto para a próxima aula da mesma disciplina, quanto para a próxima aula do próximo semestre. Isso é muito importante, ter um registro de tudo isso. Talvez uma última dica do meu lado aqui é, ainda com relação à preparação, né? Estabelecer um canal único de comunicação com os alunos. Em geral, os alunos vão tentar entrar em contato com você por e-mail, por WhatsApp, enfim, Instagram. O ideal é estabelecer um só canal, um canal único de comunicação, onde toda a comunicação possa ser centralizada e, mais importante, registrada, para que o aluno consiga voltar nas mensagens anteriores,
nas mensagens passadas, né? E ver alguma data, algum link que faltou, que ele perdeu, e que você também, como professor, consiga ter esse rastreio do que já foi mandado, do que o aluno está falando, porque isso pode salvar, por exemplo, alguma interação ou salvar a tua vida, caso aconteça qualquer problema nas comunicações, né? Deixa um registro mostrando que você fez o seu trabalho certinho, né? O aluno não pode reclamar, e você também não vai ficar louco atrás de onde foi que eu respondi essa mensagem, onde foi que o aluno me perguntou aquela coisa, onde foi que eu coloquei o slide. Então, sempre usar e estabelecer, né? Um meio único, um canal central de comunicação que vai ser o teu repositório de informações até o final do semestre. Agora a gente pode falar um pouco sobre a perspectiva do aluno, né? Já descascamos o professor aqui. Antes disso, falar também que a gente tá conversando essas coisas, né? Tá falando sobre essas dicas só como tom de dica mesmo. A gente não quer estabelecer nenhuma regra aqui a gente sabe que o professor ele já tem milhões de coisas para fazer, e aqui só são dicas da nossa experiência pessoal mesmo, né? A gente acha que é valioso, mas a gente entende que o professor tem muita coisa para preparar, tem muito material, às vezes está sobrecarregado de atividades e alguma coisa passa. Tudo bem, a gente é ser humano, vai falhar em algum momento, não tem problema. O importante é a gente continuar com consistência, tentando melhorar, e sem sem o prejuízo de ficar na nossa cabeça, mas eu não consegui fazer todas essas coisas que vocês estão falando. Não importa. O que importa é que a gente dê o nosso melhor e continue sempre tentando ter consistência e evolução, né? Agora, sobre a perspectiva do aluno, quais são as dicas que a gente pode dar? Como aluno, no início do semestre, a gente tá mais animado, com mais energia, então vamos tentar usar isso a nosso favor. Primeira dica, não deixa acumular o conteúdo. Eu sei que é difícil, que algumas vezes precisa trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, ou estuda cedo e depois vai pro trabalho, tem pouco tempo para dormir, tem pouco tempo para se preparar. Então, se você tem pouco tempo fora da sala de aula, aproveite o momento dentro da sala de aula. Presta atenção na aula, anota as coisas, faz pergunta pro professor. A maioria dos professores gosta muito de receber perguntas. Deixa a aula mais viva, é muito bom. Perguntas sobre o conteúdo, claro. Preste atenção, essa é a primeira dica. Preste atenção naquele momento. Agora, se você precisou faltar, não pôde ir, tenta estudar depois o conteúdo que foi dado. Não deixa acumular o conteúdo. Se tiver lista de exercício, faça a lista de exercício, mesmo que não vale ponto, para você fixar aquele conteúdo. Essas são as minhas dicas a princípio. A dica que eu tenho com relação ao primeiro dia de aula é, na perspectiva do aluno, sair da aula, dessa primeira aula, entendendo a dinâmica da classe, a dinâmica daquela disciplina. Se você tiver com alguma dúvida, pergunta logo ao professor antes da aula acabar, ou então assim que a aula acabar, para você não ter nenhuma surpresa no decorrer do semestre, né? Às vezes, na primeira aula, o professor falou que vão ser feitas 3 avaliações e você passou despercebido e só vai lembrar disso quando tiver uma semana antes da primeira avaliação. Então, o ideal é que a gente tenha claro qual é a dinâmica das classes, né? Das aulas. Em especial, quando você tem 1001 aulas para atender, né? Então, durante um semestre, você vai ter várias disciplinas para atender e cada uma pode ter uma dinâmica diferente. Então, o ideal é ter tudo claro, tirar as dúvidas com o professor para não ter nenhuma surpresa desagradável. E outra coisa é não confiar na memória. Anota as coisas. Procura ter uma base de conhecimento. Pode ser o caderno, pode ser o Notion, pode ser o Evernote, pode ser qualquer coisa. Inclusive, uma ferramenta que eu uso bastante, que é uma alternativa open source para o Evernote, é o Joplin. É maravilhoso. Ele funciona em vários devices, né? E você tem controle sobre as suas notas. Você pode controlar elas, criptografar, enfim, é maravilhoso. Mas anote, tenha um lugar específico quando você coloca as notas organizadas por disciplina, por projeto, né? Por atividade. É importantíssimo isso, não confie na sua memória. Uma terceira dica, existe um jeito ou técnicas que te ajudam a aprender melhor. Em geral, a gente passa milhares de anos na escola, né? E na faculdade, e a gente não aprende a estudar, mas existem técnicas, existe um jeito de você aprender a aprender. E aí eu vou deixar uma recomendação de livro para os alunos, ou então para qualquer pessoa que quer aprender alguma coisa. O livro chama Make It Stick. Esse livro mostra como é que você faz para fixar, né? Make It Stick faça ele grudar, né? Grudar
na memória. E aí as duas técnicas que para mim tiradas desse livro foram super importantes chama Space Repetition, que é você repetir aquele conteúdo espaçadamente ao longo do semestre. Então eu vi um conteúdo uma semana atrás e eu repito ela na próxima semana, vou repetir daqui a 2 semanas, vou repetir mais uma vez daqui a um mês. E o outro é Active Recall, que é você fazer perguntas a si mesmo, né, sobre o conteúdo que passou, para você, através dessa atividade ativa e não passiva, porque ler é uma atividade passiva, perguntar e responder sobre um conteúdo é uma atividade ativa. Então Active Recall é essa de você recuperar conhecimento perguntando e se questionando, e Space Repetition é repetir espaçadamente aquele conteúdo que você já viu para ele ficar fresco na memória, né? Essas são as 3 dicas que eu acho que são fundamentais sobre a perspectiva do aluno. Tem mais uma, tem várias, mas eu vou falar mais uma, que é para não deixar para estudar somente em cima da hora. Não deixe para estudar. Tem a prova não é legal, ninguém gosta de fazer prova, não é agradável. Eu não vou feliz quando tenho que fazer uma prova. Eu acho que quem tá ouvindo a gente também não fala, oba, hoje é dia de prova. Mas vamos então não deixar para estudar em cima da hora, né? Estudar quando possível com usando essas técnicas que Denis acabou de falar. Essas são as dicas que eu quero compartilhar hoje com vocês. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mais um episódio. Quem quiser acompanhar a gente, tem outros episódios aí também na playlist. Fique à vontade para falar com a gente aqui nos comentários ou para falar com a gente no Instagram. O meu Instagram é Denis Martins PhD. Vocês podem me achar no Instagram e a gente pode trocar alguma ideia por lá. E a gente está sempre aberto para discussões. Vocês podem mandar sugestões de temas, fiquem à vontade. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. O meu Instagram vocês vão achar no @RaquelMelo com 2 L's PhD. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.